Sejam muito bem-vindos, amados, aqui à aula de número 8 e última sobre a história do Brasil, com foco no patrimônio cultural do Brasil e a trajetória do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém, Senhor. Amados, essa aula é uma aula de exercícios, onde que eu vou tentar aqui acertar aquilo que o examinador vai colocar na sua prova. Criar questões em história depende muito da percepção do próprio examinador, né? Mas mesmo percebendo isso, né, eu vou tentando entrar na mente dele, criei aqui algumas questões tentando nos conduzir aí ao aspecto das questões. Só lembrando que quando a gente fala de história, saber fazer exercícios é importante sim, mas principalmente quando a história foge da historiografia tradicional, é importante, antes de qualquer coisa, conhecer a teoria. A teoria, ao meu ver, nesse caso, é muito mais importante do que o próprio exercício. O exercício vai servir para que a gente fixe algumas questões já citadas lá na teoria, tá? Mas conhecer a teoria é fundamental, ainda mais porque nós temos redação, e redação em atualidades, tá? E dentro de atualidades você pode conseguir criar e colocar argumentos históricos para produzir a sua respectiva redação, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos responder questões. Hoje vai dividir por período. As primeiras questões são questões referentes à colônia. Questão número 1. A primeira prática de educação formal na colônia é feita pelos jesuítas, exclusivamente na função de evangelizar os índios. É verdade que os jesuítas praticaram a atividade educacional, eles foram primeiros, sim, né? Só que o item está errado, porque quando ele fala exclusivamente na função de evangelizar os índios, a catequese, é uma mentira, porque os jesuítas não trabalharam somente com os índios, não, muito pelo contrário, os jesuítas foram os primeiros a trazer escolas, né, formar escolas no Brasil, não só no Brasil, como em parte da Europa, em Portugal, né? Os jesuítas tiveram sempre essa educação, essa ideia da educação formal como todos. Então, quando fala aqui exclusivamente no processo educacional os jesuítas era evangelizar os índios, está errado, porque fazia isso sim, mas também dava educação principalmente para aqueles filhos de portugueses aqui estavam e tinham algum poder econômico para poder estudar junto com os jesuítas nas escolas jesuítas, primordialmente, e também na formação religiosa, né? Sendo assim, o item 1 está errado. Vamos ao item de número 2. Durante o período colonial, a prática da escravidão de pessoas provenientes do continente africano foi desenvolvida, e para isso os senhores de escravos utilizavam várias formas de dominação, e parte dos escravos tinha forma de resistência, entre elas fugas, rebeliões e criação de quilombos. O item está correto, né? Corretíssimo, sem tirar nem pôr, perfeito, tranquilo, o item número 2. O item número 3 fala assim: a relação entre indígenas, portugueses e africanos é o início da formação cultural brasileira, sendo ela chamada de matrizes culturais, históricas e sociais. Mas o item está correto, né? A relação entre indígenas, portugueses e africanos, né, fornece o que nós chamamos aí de matrizes, né, de 3 matrizes. Em nenhum momento ele está falando que são apenas e exclusivamente essas 3 matrizes. Não, né? Nós sabemos que tivemos influências de outras matrizes, japonesa, algumas outras europeias, alemãs, né? Holandesas, né? Tivemos algumas outras matrizes, né? Mas as importantes, as que tiveram prioridade na nossa formação cultural, é a indígena, portuguesa e africana, ambas aparecendo então já no Brasil colonial, né? Sendo assim, o item 3 está correto, corretíssimo. Vamos ao item de número 4, olha o que ele diz. Em relação ao reinado, né? A Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro teve seu início prioritariamente com artistas portugueses. O item 4 está errado, né, amados? Errado. O item 4 é errado. Por que o item 4 está errado? Porque a Academia Imperial de Belas Artes, a sua ação prioritária foi junto com artistas franceses, né? A Europa, o centro da arte era a França naquele período. Então,
os imperadores portugueses aqui trouxeram artistas franceses e não artistas portugueses. Não que não poderiam existir artistas portugueses. Poderia até existir, mas o foco era primordialmente a arte francesa, né? Os artistas franceses aqui no Brasil. Sendo assim, o item 4 está errado. Item 4, errado. Vamos ao item de número 5, né? O item de número 5 aí. O item de número 5, ele diz o seguinte, ó. O segundo reinado, com Dom Pedro II, teve claramente a criação de leis abolicionistas. Correto, né? Foi no segundo reinado que nós tivemos um bom número de leis abolicionistas, lei do ventre livre, né? A própria abolição da escravatura. O item 5 está correto, sem tirar nem pôr. No item... Vou criar um item aqui, o item 5.1, que aqui não apareceu, pulou por 6, tá vendo? Mas eu vou criar aqui o 5.1. O 5.1 está escrito: no segundo reinado com Dom Pedro II, deu início o ciclo da borracha no Brasil. O 5.1 está correto, né? O item 5.1 está correto. Quando ele fala, no segundo reinado com Dom Pedro II, deu início ao ciclo da borracha no Brasil, o item está correto. Eu sei que no seu material não está aí escrito 5.1, mas anota aí na caneta, 5.1. Tá? No 5.1 está verdadeiro, por quê? Porque o segundo reinado realmente foi aonde surgiu ali o ciclo da borracha, o famoso ciclo da borracha no Brasil. Item está correto, corretíssimo. Vamos ao item de número 6. Olha o que ele fala. Jean Debré pintou retratos da monarquia e da escravidão. Sacanagem, né? Cobrar um cara assim, né? Eu também acho sacanagem. Mas esse cara é bastante importante na construção cultural, psicológica, mental, da percepção que nós, no século XXI, temos, as imagens que nós temos em nossa mente sobre o processo de monarquia e de escravidão no Brasil colonial e durante o Império. Então ele é extremamente importante no sentido de uma construção de imagens, né, de imagens do passado. Então, Jean Debré é extremamente importante, ele pode cair na sua prova sim, e está certíssimo, porque ele realmente pintou retratos da monarquia e tal. Inclusive, né, ele fez parte lá da Academia de Belas Artes, tá? Da Academia Imperial de Belas Artes. Então, Jean Debré pintou retratos da monarquia e da escravidão, o item 6 está correto. Vamos ao item de número 7. O chorinho é um ritmo brasileiro que teve como influência o samba e outros ritmos europeus. O choro é um ritmo brasileiro que teve como influência o samba e outros ritmos europeus. O item está errado, né, amados? Errados. Tá, olha lá. O chorinho, o choro, teve influência de ritmos europeus, verdade. Polca, quadrilha, teve influência sim de ritmos europeus. Tá? Só que aqui ele está dizendo o seguinte, que o chorinho teve como influência o samba. Como que o samba pode ser uma influência para o chorinho se o chorinho veio antes do samba? Na verdade, o chorinho é influência para o samba e não o samba é influência para o chorinho. O item 7 está errado, ele trocou a ordem dos fatos, né? A outra influência que o chorinho tem é o lodum. Lembra? Em relação a um ritmo do continente africano, o lodum influencia também o chorinho, certo? Mas os aspectos voltados para o samba, não, o samba é depois. Na verdade, é o chorinho que influencia o samba. E aqui está dizendo que o samba influencia o chorinho. O item 7 está erradíssimo, erradíssimo. E é bom citar o lodum também. O lodum é um ritmo que influencia o chorinho, sim. Beleza, o item 7, errado. Vamos ao item de número 8. Durante o segundo reinado, Dom Pedro II, existia uma festa popular, vamos lá. Durante o segundo reinado com Dom Pedro II, existia uma festa popular chamada Gentrudo, durante os 3 dias que precedem o início da quaresma no calendário litúrgico da Igreja Católica. O item está correto, né, amados? Corretíssimo. Eu sei que você lembra do Entrudo. O Entrudo é realmente uma festa muito importante que vai preceder o Carnaval no Brasil.
tá? Aquela festa onde que o pessoal ficava jogando água e farinha na rua e a elite, né, de cima das varandas jogando água em cima do povo, inclusive água suja em cima do povo que estava andando na rua, né? Então o entrudo realmente aconteceu durante o segundo reinado, inclusive é a polícia imperial, né, que acaba com o entrudo metendo porrada em quem estava jogando farinha, simples assim. O item 8 está certíssimo, o item 8 está certíssimo. Vamos ao item 9, iniciando questões de República Velha. O item 9 fala assim: a República Velha foi muito influenciada pela filosofia positivista, que considerava a ciência como grande guia a ser usada em todos os aspectos da vida individual e social, tendo como consequência a ordem e o progresso. Corretíssimo, né, amados? República Velha, principal princípio filosófico, filosofia positivista, que tem dentro desse elemento a busca pela ordem e a busca pelo progresso. Tá? Exatamente isso. O item 9 está correto. 10. A República Velha teve como foco a descentralização do governo em âmbito federal. O 10 está errado, né, amados? É muito pelo contrário. A República, ela centraliza o governo, né? O trabalho dela é de centralização e não de descentralização. Ela centraliza, porque ela precisa substituir o rei, né? Então é necessário que surja a ideia de nacionalismo. A ideia de nacionalismo para substituir o reinado, o rei, né? Uma das formas de fazer isso é utilizando a ideia de centralização, deixar um governo federal extremamente forte, né? Então é centraliza e não descentraliza. O item 10 está errado. Vamos ao item de número 11. Na República Velha, teve um maior desenvolvimento econômico e social no Brasil e, consequentemente, um crescimento urbano desordenado. Na República Velha, teve um maior desenvolvimento econômico e social no Brasil e, consequentemente, um crescimento urbano desordenado. Correto, né? Corretíssimo, tá? Você teve, sim, um desenvolvimento econômico e social no Brasil e teve, sim, um crescimento urbano desordenado, né? Eu citei lá na teoria até um livro que provavelmente você leu na escola, que é o Curtiço, né? Que fala sobre esse crescimento urbano desordenado. O item 11 está corretíssimo. O item 11 está corretíssimo. Vamos ao item de número 12. Na República Velha, teve o início ao samba, que tem a partir daqui o seu desenvolvimento, fundamentando uma cultura no país, principalmente no Rio de Janeiro, que com o passar do tempo as comunidades criaram os cordões, que antecederam os desfiles das escolas de samba, que vão se destacar no cenário nacional e internacional no período do carnaval atualmente. O item 12 está correto, né, amados? Corretíssimo. Aqui fala do histórico. O samba inicia realmente na República Velha. Não inicia, ele desenvolve, né? Ele desenvolve ali fortemente na República Velha, né? Dando ali início e um pequeno desenvolvimento nela. Só vai se transformar um grande desenvolvimento na Era Vargas, na próxima. Mas ele começa esse processo de desenvolvimento aqui na República Velha mesmo. E ele só fez uma comparação com a atualidade, dizendo, olha, é extremamente importante para o carnaval atual e realmente o item 12 está correto, corretíssimo. Vamos ao item de número 13. Olha o que ele diz. Na Semana de Arte Moderna de 1922, os pintores, escritores e poetas, músicos, demonstram ao mundo que o Brasil tinha uma cultura própria, se afastando da cultura europeia. O item está correto, né, amados? Semana de Arte Moderna tem chance de cair na sua prova, sim, tá? E o principal elemento que você tem que entender é que ela focou na cultura brasileira, pelo menos em tese, tá? Ela foca no processo de demonstrar para o mundo que nós temos uma cultura própria e não precisamos da cultura europeia, tá? O item 13 está correto, corretíssimo. Vamos ao item 14, iniciando a Era Vargas. Item 14 fala assim: na Era Vargas, inicia a Era do Rádio, com a apresentação de notícias, músicos e novelas. E tem o desenvolvimento do samba com marchinha de carnaval, mas principalmente com a competição entre as escolas de samba. O item está correto, né, amados? Ele fala várias informações. Na Era Vargas, realmente é a Era do Rádio, que aí você tem notícias, músicas e novelas nela. Também desenvolve a ideia das marchinhas de carnaval, né? Desenvolve bastante aqui, né, durante esse período, e também a competição entre as escolas de samba, né? Durante aqui é bastante ampliado, transformando em algo mais profissional em nosso país. O item 14 está correto. Vamos ao item de número 15. Vargas cria o Departamento de Imprensa e Propaganda,
que censura as manifestações contrárias ao governo e ao nacionalismo. O item 15 está correto também, né, amados? Vargas cria a famosa TIP, que é um departamento de imprensa e propaganda, que era uma ação de censura durante o seu governo em relação a manifestações contrárias ao governo e ao próprio nacionalismo brasileiro. Tá? O item 15 também está correto. Vamos ao item de número 16. O governo Vargas cria o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, com a finalidade de promover em todo o país e de modo permanente o tombamento, a conservação, o enriquecimento e o conhecimento do patrimônio histórico e artístico nacional, e internamente ao IPHAN cria o Conselho Consultivo. O item 16 está? Isso, garoto. O item 16 está errado, professor. Erradíssimo. Porque o governo Vargas não cria o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não. Ele cria o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No governo Vargas, cria o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E dentro do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele cria o Conselho Consultivo. Tá? Então, o Conselho Consultivo, no primeiro momento, é criado dentro do Serviço do Patrimônio, do ISFAM, né? Do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Perfeito? Sendo assim, o item 16 está errado porque ele trocou o serviço pelo instituto. E, ao meu ver, este é a principal forma de peguinha. Trocar serviço para o instituto, para o departamento, para a secretaria. Essa vai ser a principal forma de peguinha utilizada pelo examinador em relação a essas perguntas de história com relação ao próprio IPHAN. O item 16, então, está errado. Vamos ao item de número 17. Olha o que ele diz. O Decreto-Lei 2848, era Vargas, é o Código Penal, determina que destruir, utilizar ou inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico é crime. Tá certo, né? O Código Penal, institucionalizado no governo Vargas, decide que destruir, deteriorar coisa tombada é crime sim, é crime sim. O item 18 está correto. Saindo da era Vargas, vamos para uma única questão dos governos populistas, que chama mais a minha atenção. Diz assim lá, o presidente Eurico Gaspar Dutra transforma o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Instituto, o IPHAN. O item está? O item está? O item 19 está? Errado, né, amados? Erradíssimo, erradíssimo o item 19. Né? Por quê? Porque o Eurico Gaspar Dutra, realmente, ele transforma o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o ISFAM, em DEPFAM, ou seja, no departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e não em instituto. Né? O Eurico Gaspar Dutra pega o serviço e transforma em departamento. O item 19 está errado, erradíssimo, erradíssimo, tá? Então aqui agora nós temos departamento no governo populista. Item 19 errado, vamos ao item de número 20, já na ditadura militar. Olha o que ele diz. Durante a ditadura militar, surge a resistência cultural de oposição ao governo militar. Durante o período de ditadura militar, teve uma resistência cultural? Teve sim, amados, teve sim. O item 20 está correto, corretíssimo. Vamos ao item de número 21. O governo militar transforma a diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O item está correto, amados. É realmente durante o governo militar que a diretoria, aquela criada pelo Eurico Dutra, que por sua vez já tinha mudado do serviço criado por Vargas, né? Então é no governo militar que pega essa diretoria e transforma ela em instituto, O item 21 está correto, corretíssimo. Item 22. Durante o governo militar, o Programa das Cidades Históricas, PCH, é transferido para o IPHAN e passam a formar o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o ISFAM. O item está correto, né, amados? Realmente, durante o período militar, o Programa das Cidades Históricas é transferido por IPHAN e aí passa a se tornar a secretaria,
passam a se tornar... O item está errado, na verdade, professor. Está ficando doido, professor. O item está errado, porque o programa das cidades históricas, o item 22 está errado, né? Por quê, professor? Ó, durante o governo militar, o programa da cidade histórica é transferido para o IPHAN. Realmente, até aqui é transferido para o IPHAN. Tá? E passa a se formar o serviço? Não, o serviço era lá em Vargas, não é isso? Passa a se formar a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Passa a formar a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o ISFAM. Perfeito? Então é a Secretaria e não o serviço. O item 22 está errado. Aqui o governo militar pega o programa de cidades históricas, transfere para o IPHAN, formando assim a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Item está errado, porque ele citou o serviço do patrimônio, não é o serviço, mas sim secretaria. Item 22, erradíssimo. Vamos ao item número 23. A Lei 6.292 de 75 torna obrigatória a homologação de tombamentos e seu cancelamento no âmbito do IPHAN pelo presidente do IPHAN. Amados, o item 23 está errado, não é erradíssimo. Por quê? Porque essa lei, 75 é governo militar, e não precisa citar a lei, tá? É só lembrar o ano, 75 é governo militar. Torna obrigatória a homologação do tombamento e o seu cancelamento no âmbito do Ministério da Cultura, pelo senhor Ministro da Cultura. O item está errado porque está falando que essa homologação é feita pelo presidente do IPHAN, e não é pelo presidente do IPHAN, é feita pelo ministro da Cultura, O item 23 está errado. Chegamos assim na Nova República, né? E último ponto do Correr da História do Brasil, e vamos aos itens sobre esse período. Questão 24. O governo Collor de Mello é responsável pela paralisação das atividades do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o ISFAM. Mas o governo Collor de Mello paralisou as atividades do serviço? É óbvio que não, o item está errado. O governo Collor de Mello paralisou as atividades da Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e não do serviço. Ele paralisou da Secretaria e não do serviço. O item 24 está errado. Aqui é secretaria e não serviço. Durante o Collor de Mello, ele paralisa as atividades da secretaria, aquela secretaria institucionalizada pelo governo militar anteriormente a ele. Questão 25. O governo Collor de Mello é responsável pela criação do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, com sucedâneo da Fundação Nacional Pro Memória. O item 25 está correto, né? O governo Collor de Mello, ele institui o patrimônio o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, que termina, como eu disse, assumindo as funções que era do IPHAN, né? O item 25 estar aí corretíssimo. E o último item, o item 26, fala assim: o governo Collor de Mello restabelece o nome do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em substituição ao Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural. Realmente isso aconteceu, né? O IPHAN voltou a existir, ou seja, restabeleceu o nome IPHAN, né? E acabou com o nome IBPC, tá? Então ele restabelece o IPHAN, o nome do IPHAN, e acaba com o IBPC, que foi criado pelo Collor de Mello, né? Só que quem faz isso não é o Collor de Mello. O item 26 está errado. Quem faz isso é o Itamar Franco, em 1994. Itamar Franco, que restabelece o nome do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então o IPHAN, como nós conhecemos hoje, né? Ele é criado no seu último momento pelo senhor Itamar Franco, né? Pelo senhor Itamar Franco, o presidente do Topete. Crianças do meu coração, muito obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe e até depois. Tchau, tchau. Fui!